Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Uma grande tarde para todo mundo que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos. O nosso programa Cidades em Debate, começando aqui pela nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e canal 12 da NET. E nesse momento também, nosso programa sendo transmitido pelo YouTube Cidades em Debate e também pelo site da TV Unisantos, tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar aqui a nossa programação de hoje, já vamos direto para o nosso boletim da Covid, né? Vamos trazer aqui o boletim da Covid. Nesse momento, a taxa geral de ocupação dos 675 leitos de Covid disponíveis na cidade de Santos está em 45%. Entre os 362 leitos de UTI, a ocupação é de 48%. Na rede SUS, a taxa é de 41% e na rede privada, a taxa é de 57%. E tem esse site aqui para você ficar por dentro da Covid também em tempo real, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, né? Para você entrar lá também e ficar por dentro aí do que está acontecendo em questão de Covid. Hoje, sexta-feira, feriadão, né? Revolução de 32, dia 9 de julho, dia do soldado constitucionalista, dia do sonhador, dia da juventude, dia nacional das loiras, dia do protético e dia do truco. 6 só, truco. Ô, doutor Maurício, já jogou truco, doutor? Truco. Boa tarde, tudo bom, doutor? Boa tarde, Santiago. Boa tarde, membros da mesa, a sua imensa público, né? Sua imensa audiência. Joguei muito truco na faculdade, né? Fui um jogador mediano, eu confesso. Não gostava muito daquela gritaria, mas joguei bastante. E viva no dia de hoje a Revolução Café com Leite, né? Nosso feriado, enfim. Minas e São Paulo formaram a nossa história também. Então, vamos lá. No dia de hoje, comemorar essa revolução, bem como trazer maiores informações e críticas e sugestões para o nosso público e nossa sociedade, contribuindo um pouco mais com a nossa sociedade, Santiago. Boa tarde a todos. Legal, doutor. Aí, jogador de truco, doutor Maurício, hein? Vamos saber aqui se o nosso querido Caio Borelli também jogou muito truco. E aí, Caio, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Você jogou muito truco na faculdade também ou não, Caio? Boa tarde, Santiago, doutor Maurício, Flávio, a todos os ouvintes aqui da TV Unisantos. Joguei truco, joguei tranco, ó, ainda ontem, anteontem, eu estava com um colega lá na Associação de Cirurgiões Dentistas Baixada Santista, mostrando um troféu de 2006, que eu fui terceiro colocado de tranca. Então joguei tranca, buraco, joguei de tudo um pouquinho. É gostoso jogar, né? Passou muito por baixo da mesa ou não? Algumas vezes sim. Faz parte, né? Faz parte. Agora o nosso querido Flávio Meleiros. Ô, Flavinho, boa tarde, seja muito bem-vindo. O nosso grande Flávio Meleiros, jogador de tênis. Esse aí parece um menino correndo, viu? Ele me desafiou semana passada, fomos jogar. Falar pra você, viu? Pra pegar o Flavinho, é ruim, hein? É ruim. Olha, difícil. Flavinho, tudo bom aí? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Santiago. Boa tarde, Maurício, Caio e todos os telespectadores da TV Unisantos. Obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui com o Santiago para discutir os temas que ele vai propor aí a gente. E sábado, a gente vai... Sábado é aquele dia de dar aquela relaxada, né, Santiago? Olha aí. O Santiago teve o prazer de estar junto com a gente. E ele viu lá que a gente é jogador de fim de semana
e bebedor de vinho, né? Isso a gente sabe fazer. E fora o caldinho de feijão, tem caldinho de feijão lá também, doutor. Ó, o negócio é chique. Mas você sabe que eu fiquei muito feliz eles me convidarem de novo, mas depois eu fiquei sabendo por quê. Porque sempre alguém vai ganhar de mim, né? Então fica mais fácil. Aí o fim de semana fica mais gostoso para eles, né, doutor? É mais ou menos isso, né? Eu percebi quando ele falou, sábado é dia de relaxar, né? Amanhã ele vai dar uma relaxadinha, porque sabe que vai disputar com você, então vai ser fácil, né? Legal. Bom, nesse feriadão, então amanhã estamos lá, hein, Flavinho? 10 horas da manhã, tá combinado. Bom, vamos começar aqui a nossa enquete, né? Vamos trazer aqui as notícias para a gente debater. E tava faltando e saiu, né? Porque nós falamos já de pesquisa de presidente, apesar de muita gente duvidar, aquela coisa toda, mas agora saiu uma para governador de estado, que é muito importante para todos nós aqui do estado de São Paulo. E Geraldo Alckmin, hoje no PSDB, mas já estudando uma mudança de partido, é o preferido do eleitor paulista para as eleições do governo de São Paulo do ano que vem, né? No cenário em que conta com Guilherme Boulos, do PSOL, Fernando Haddad, do PT, Márcio França, do PSB, Paulo Scaff, que parece que já está passando o bastão para outra pessoa do MDB. Bom, os números são da nova pesquisa GovNet, Opinião Pesquisa, foi encomendada pelo Grupo Gazeta de São Paulo e divulgada na última terça-feira para as eleições do Palácio dos Bandeirantes. Alckmin vence os adversários em quase todos os panoramas. Na situação em que não haveria a participação de Márcio França, porém, Haddad chega numericamente à frente do tucano. Em outros dois cenários, sem Alckmin, o petista também lidera a corrida. Boulos está na dianteira da preferência eleitoral em uma situação, caso Alckmin e Haddad não participem da disputa. Aí o Boulos fica na frente. Por outro lado, Haddad lidera também a rejeição dos paulistas. Na sequência, os que sofrem maior rejeição são Alckmin, Boulos e Scaff. Quer dizer, parece que para o Márcio França parece que está melhor, né, em questão de rejeição. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Olha, eu acho que esse cenário é real, não tem, assim, nenhuma discrepância com o que a gente está vendo no dia a dia, Santiago. Mas eu acho que ainda é muito cedo, porque algumas cadeiras podem ser mexidas, por exemplo, o Dória pode arrepender-se novamente e sair a governador e não a presidente, como ele já voltou atrás pelo menos uma vez. O Alckmin também, eventualmente, pode entrar num outro partido e fazer uma dobradinha. Aliás, eu acho que isso vai acontecer. Enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Mas eu imagino que o Geraldo Alckmin, no cenário que nós temos, e o histórico do governo anterior, né, o governo dele, não foi tão ruim comparado ao atual. Então, eu imagino que em qualquer cenário o Alckmin vai se dar bem. E eu estou diante dessas possibilidades. Eu estaria com o Alckmin nessa corrida, viu, Santiago? Bom, tá aí a opinião do doutor Maurício. Agora eu quero saber a opinião do Flávio Meleiros. Ô Flavinho, como é que você viu essa nova pesquisa aí? A primeira, né, que saiu para o governo do estado. Como é que você vê a chegada de quem, assim, na sua opinião? Microfone, Flávio. É o microfone, Flavinho. Tá fechado o seu microfone. Houve uma mudança na expectativa, uma vez que provavelmente o Dória tinha a ideia dentro do PSDB de sair novamente para governador e colocar o Alckmin no Senado. Acho que o Alckmin se elegeria senador, mas como houve essa briga, o Dória brigou com o Bolsonaro, o Dória brigou com o Alckmin, né? O Dória brigou com todo mundo. Então o Alckmin coloca nesse momento sua possibilidade de se candidatar, até por outro partido, e talvez até se aliar novamente a Márcio França. Faz sentido isso, e eu tenho a impressão que nessa situação eles venceriam as eleições até com certa facilidade. Eles foram aprovados como governo, embora muita gente chame ele de picolé de chuchu, é porque ele não tem aquela postura populista, né, o Alckmin. Mas o Alckmin é um cara muito sensível às situações. Acho até que se tivéssemos hoje um presidente
como Geraldo Alckmin, nós estaríamos numa situação bem melhor. Então, eu aprovo e vejo que esses números que são relatados aí na pesquisa fazem todo sentido para o povo paulista, para o povo de São Paulo. Ô, Caio, e você, como é que você vê essa pesquisa aí para governador do estado de São Paulo? Esse jogo de cadeiras, o SCAF parece que não vai sair, vai dar o bastão para outro. O Márcio França falando que talvez saia como candidato, ou talvez saia candidato como vice do Alckmin. Como é que você vê tudo isso, esse panorama? O cenário está, vamos dizer assim, apesar do Alckmin tá liderando as pesquisas, né, primeiro, segundo turno, o cenário está bem complexo, né? A gente tem o Guilherme Boulos, segundo colocado na cidade de São Paulo, capital. Todos nós sabemos que na eleição passada o Márcio França ganhou do João Dória na cidade de São Paulo e perdeu no interior de São Paulo. Vale ressaltar que o estado de São Paulo inteiro, mais da metade dos municípios são cidades abaixo de 100 mil habitantes, e é lógico que o Geraldo Alckmin vem de uma linhagem de ser vice do Mário Covas, depois se perpetuou no poder por muitos mandatos. Hoje a gente não consegue ver o Geraldo Alckmin em outro cargo efetivo sem ser de governador, todos falam de fato governador. Lembrando que ele também é professor aqui na cidade de Santos, de medicina, o Geraldo Alckmin, e lógico que a aliança dele, se assim ocorrer com o Márcio França, vai fortalecer muito, até porque o Márcio já vem de outras eleições, né? Já vem numa situação também recente, e é uma pessoa que também, de fato, mostrou que disputou a eleição passada e mostrou ali que ainda tem uma votação muito expressiva, não só na nossa região Baixada Santista, mas também na capital. Em relação ao SCAF, como você comentou, o SCAF hoje ele está ali, se eu não me engano, ainda está como conselheiro ali do presidente, né? É um dos 5 nomes ali que o presidente, em algumas situações, então eu acredito que ele está bem alinhado com o presidente. O Fernando Haddad é aquela linhagem de esquerda, a gente sabe que uma parte da cidade de São Paulo, assim, a gente vê ele e o Boulos, eu não sei se pode ser que haja uma divisão ali, porque são 2 declarados partidos propriamente ditos de esquerda, né? Assim como também o PSB não deixa de ser, enfim, acho que vai ser de fato uma disputa e a gente torce para que a população, para que nós todos podemos escolher o melhor para o nosso estado de São Paulo. Tá certo. Agora o cenário que a gente vê, por exemplo, é um pensamento, porque o Dória já mudou de opinião umas 2 vezes, né? Eu acho que a ideia dele era lançar, no caso, o Bruno Covas, né, quando vivo, quando o prefeito de São Paulo, como candidato ao governo, para ele apoiar, e ele sairia, no caso o Dória, para presidente. Aí veio aquele negócio da doença, que estava no estágio muito avançado, aí você vê que ele recolheu. E ele falou que não, eu vou sair para governador do estado. Geraldo Alckmin aparecendo agora e falando que está querendo mudar de partido, você vê que o Dória já está querendo ser presidente de novo. E ao mesmo tempo, segundo dizem, não sei, isso aqui como é que é? Um spoiler, né, doutor? É um spoiler. Segundo dizem, o atual prefeito de São Paulo que vai ser o garoto abraçado pelo Dória para sair para governador, porque já estão contando com a saída do Alckmin do PSDB, segundo dizem. Bom, mas fica um emaranhado de situações. E aí a gente nota também o Márcio França, como disse o Caio, ele foi bem. Quase ganhou do Dória, né? Essa que foi a verdade, ficaram ali pau a pau no segundo turno, aquela coisa toda. A gente viu que ele teve um fôlego grande, teve bastante apoio, mas eu acho que ele não se vê acima do Geraldo Alckmin, que parece que está vindo muito forte. Então seria melhor mesmo ele vir como o vice do Alckmin, doutor? Como é que você vê? Eu acho que é questão de risco, né? Análise de risco, Santiago. Ele veio muito bem, o Caio está certo, ele surpreendeu, no meu ponto de vista, as eleições passadas, mas concorrer com esses nomes tem risco, né? A máquina, enfim, influencia no resultado, o Boulos também surpreendeu nas últimas eleições, a gente não sabe o que pode acontecer ante essa divisão, né, que tem aí as eleições. Mas com
com o Alckmin, é garantida essa vitória, porque os dois somaram esforços no passado, já tem um histórico, o governo foi razoável, e aí quando ele assumiu, se houver risco de o Alckmin sair no meio do caminho para se candidatar eventualmente a um futuro outro cargo presidenciável, por exemplo, o nosso Márcio França atuou bem no período em que ficou como governador. Então, eu penso que nessas condições, como o Flavinho falou, eu acho que eles têm 90% de chance de ganhar. Então, eu ficaria confortável em disputar como vice, garantido a vitória, do que correr o risco de não entrar na condição de governador, né? Até porque eles dividiram muito bem, né? Essa questão. De vez em quando a gente vê algumas uniões que não dão certo e causam problemas para a sociedade. Essa união do Márcio França com os governadores do PSDB deu muito certo, porque depois da continuidade do governo, o Márcio França cumpriu todas as obrigações e não desfez o governo. Então, teve um resultado positivo. Eu imagino que essa experiência positiva vai refletir nas urnas nas próximas eleições. E num cenário que a gente vê, o Meleiros, um Fernando Henrique abraçando um Lula, de repente o Geraldo Alckmin falando, estou mudando de partido, e não falou para qual partido está indo. Dependendo do partido que ele vá, você acha que isso influencia ou o nome dele é acima de qualquer partido? É uma boa pergunta, né? Ele, na verdade, ele está aguardando posicionamento do Dória, né? Para ver se o Dória vai para presidente, e aí, de alguma forma, ele poderia se manter no PSDB, né? Ou se o Dória vai recuar, vai deixar Bolsonaro e Lula no embate principal e sabendo que não tem chance aí, então o Alckmin teria que mudar de partido, uma vez que ele perdeu o controle do partido nessa situação toda que ocorreu aí nos últimos 2 anos, né? Infelizmente, porque o Dória chegou depois e atropelou todo mundo, mas eu entendo que o Alckmin está nesse compasso de espera. Ele tem, sim, veja bem, vejamos como o Alckmin fez. O que o Alckmin está fazendo? Ele está dando aula, ele não mora em nenhuma casa super, daquelas casas de condomínio e tal, ele mora num apartamento, parece claro, num apartamento e tal, não ficou rico, não demonstra nenhuma riqueza. Então, assim, governou São Paulo 2 mandatos e meio, né? Foram 10 anos. Então, assim, e saiu com a cabeça erguida. Ele foi acusado de Caixa 2? Foi. Caixa 2 é a tal história, né, Santiago e Maurício? É que nem jogo de bicho. É aquela coisa assim que todo mundo sabe que existe, né? Todo mundo acha que existe, e até a gente convive, porque parece que todos os políticos fazem Caixa 2, né? Todos, né? Ou seja, de pessoa física ou de pessoa jurídica, para financiar a sua campanha. Então, assim, dos males que ele cometeu, o menor, Caixa 2, mas ele não foi acusado diretamente de improbidades. Então, acho que ele tem, sim, um número expressivo, tem uma carga de votos da população, do povo paulista, que reconhece isso em Geraldo Alckmin. Como diz, ele é um cara um pouco inexpressivo, não é populista, picolé de chuchu, etc, etc, mas o reconhecimento está aí. Ele não é um cara de grandes rompantes, como Lula, talvez Bolsonaro, de xingar, educado, entendeu? Eu tive a oportunidade de ir em eventos com o Alckmin, entendeu? De até cumprimentá-lo. Olha, realmente, eu tenho a minha admiração, ele tem, e nesse momento a fotografia mostrou, que é a pesquisa, que tem sim o reconhecimento do povo de São Paulo, independente, na minha opinião, independente do partido que está. É aquele negócio, né? Parece que o governador, ele acaba comprando o karma dos secretários que ele ali instala, né? Daí um secretário pisa na bola, a culpa é do governador, né? Tem essa também, né, Meleiros? Acontece muito isso, né? Bom, e aí no caso, o Caio, perguntar para você, o Márcio França,
Será que ele está com medo de ser um escafe, por isso que ele está tentando querer ser o vice do Alckmin? Porque se ele perde de novo uma eleição, vira tipo, um pé frio, né, de governo do estado. Tem essas manias, o povo tem isso, né? Você acha que é mais ou menos isso? É por isso que ele está indo na questão da segurança, como disse o doutor Maurício? Eu acho que até antes da gente tocar nesse assunto, a gente também poderia comentar aqui que a gente tem o racha do Democratas, do DEM, ao PSDB, assim que trouxe o vice-governador, Rodrigo Garcia, filiado ao DEM, né, pro PSDB. Então a gente tem um nome no PSDB que o João Dória saindo e de fato vindo a governador, terá um vice do PSDB, que é o Rodrigo Garcia. Agora, da questão do Márcio França, eu vejo também como uma estratégia de sobrevivência na política, né? Não de sobrevivência de projeto de poder, mas sobrevivência no sentido de continuar com o seu mandato, de continuar frente a um cargo eletivo. O Márcio, além de ser vice-governador, ele também foi secretário de uma pasta importantíssima que, querendo ou não, ajudou aí muitos jovens, trouxe faculdades, enfim, para a nossa região. Lógico que a Baixada Santista, a nossa região, ganharia muito ele como vice-governador ou até mesmo governador. Mas eu vejo que ele, por ser estrategista, por ser uma pessoa que todas as eleições a gente percebe que ele consegue aglutinar um número maior de partidos pelo fato de ser uma pessoa que sempre tem aberto ao diálogo, que sabe conversar, que sabe dialogar, que sabe ali dividir as situações. Eu creio que por questão de sobrevivência, no que eu disse agora há pouco, ele pode ser que aceite ser vice novamente do Geraldo Alckmin, com lógico, e aí completando aí a força do Geraldo que já tem e dele de ter sido o terceiro colocado agora recente na Prefeitura de São Paulo, não ter ganho, mas ter ficado ali, ter chegado quase ali e ter tido uma votação quando governador muito grande na cidade capital. Tá certo, tá aí os nossos comentaristas, bacana, é um bate-bola legal e dá muito assunto ainda, né, dá muito assunto, porque ainda tem o Boulos, né, conforme o próprio doutor falou, que veio bem na Prefeitura de São Paulo, mas aí tem que ver se não foi um rojão, né, aquele efeito rojão, né, subiu e sumiu, então tem ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que dá pra gente economizar um pouco nesse assunto, porque ainda vão vir outras pesquisas pra gente poder analisar em cima dos números que virão, né, então tá certo. Bom, deixa eu dar um toque aqui pro pessoal que está nos assistindo. Esse endereço aqui, Ana Costa 74, é o endereço da Igreja Coração de Maria, onde está o Padre Cláudio, onde tem a Bebeca lá na Paroquial, né? E a gente se coloca à disposição das pessoas que queiram fazer aí as suas doações de alimento, de agasalho, que agora também chegando o frio, né? Já estamos no frio, então já pode fazer sua doação aí de agasalho, gêneros de primeira necessidade, enfim, mas o principal é o alimento mesmo, porque muitos pais de família hoje não tem mais como sustentar as suas famílias, porque ficamos nesse lockdown, nessa coisa louca aí do Covid, nessa novidade que veio para testar a humanidade, vamos dizer assim. Então muita gente aí realmente ainda não conseguiu se restabelecer em questão de mantimento, de dinheiro. Então a gente pede aí para que você ajude as campanhas que existem pela Baixada, seja na Sociedade de Melhoramentos, na sua igreja, no seu bairro, na escola, na academia, naquele grupo de amigos, na sua rua, e caso você tenha algum mantimento para dar, mas não tem como levar, então entre esse telefone, o 32237381, que é lá da Paroquial da Igreja Coração de Maria, eles mantêm uma equipe lá para poder buscar esses mantimentos na sua casa com hora marcada, tá certo? Fala com a Bebeca, 32237381. Bom, vamos trazer outro assunto, esse aqui vai dar pano para manga, esse vai. Porque todo mundo só falava no tal do tratamento precoce, muita gente a favor, muita gente contra, remédios que dizem que dava jeito e não dava, não é cientificamente comprovado. Por exemplo, hoje, se a pessoa pega Covid, ela vai lá pro PS, qual o remédio que eles dão lá? Vocês lembram ou não? Por exemplo, você vai entrar, eu acho que eu tá com Covid, passou pelo médico, eles dão o quê, doutor? Você sabe o que é ou não? Era dipirona e mais alguma coisa, né? O dipirona, dipirona e manda voltar para casa, né? E ó, quando começar a chiar o peito, você volta. Mais ou menos isso, né? Então, quer dizer, o dipirona.
Dipirona, cientificamente, não é comprovado que combata a Covid, né? É uma opinião que eu tenho, né? Isso aí, então, quer dizer, eu não sou médico. É uma opinião em aberto para a gente até poder trazer um especialista e explicar para a gente. Aí veio o tal do ivermectina, o cloroquina, né? Todo mundo falando, o tratamento precoce, isso aí acaba com o vírus. Aí também não veio comprovação nenhuma. E agora tem uma pesquisa aqui, né? Que o vermífugo ivermectina reduz em até 60% a mortalidade em casos moderados e graves da Covid-19. É o que mostrou aí uma meta-análise, né? Uma análise estatística de resultados de diferentes estudos individuais publicadas no Fórum Aberto de Doenças Infecciosas da Universidade de Oxford. Isso na última terça-feira agora, dia 6. O levantamento utilizou 3.300 voluntários em seu escopo, em 24 ensaios clínicos randomizados, ou seja, os pacientes são alocados para um dos dois grupos de forma aleatória. Ninguém sabe quem é quem. Claro que os médicos sabem, né? Fica tudo misturado. Os quais 11 apresentaram o resultado. As conclusões ainda carecem de revisão da comunidade científica, enfim, né? Segundo a pesquisa, a utilização do medicamento possibilita a recuperação clínica favorável do paciente e reduz a hospitalização. Assinaram o documento 10 cientistas das seguintes instituições: Universidade de Liverpool, University Hospital of Wales, University College London, Chelsea and Westminster Hospital, Imperial College e também University of Oxford. Atualmente, a OMS recomenda o uso de ivermectina apenas em ensaios clínicos. Esse trabalho não é o mesmo anunciado pela Universidade de Oxford, porque saiu aí uma matéria, né, dizendo é fake news, não sei o quê, mas não é. É outro trabalho. Isso aqui é um outro trabalho científico, conforme nós já explicamos aqui. Agora eu quero saber, doutor Maurício, se essa pesquisa, que já está na reta final aí para ser publicada nas grandes revistas médicas do mundo, né? Renomadas. Se for verdade, dá uma invertida, começando pela CPI, não dá não? Dá, sem dúvida nenhuma, Santiago. Aliás, muita gente vai ficar com dor na consciência, né? Porque quantas vidas poderiam ter sido salvas se preventivamente utilizassem esse tal tratamento precoce e esse medicamento que a experiência fática, né, a emergência, a própria pandemia mostrou em algumas cidades, a gente falou aqui em alguns programas anteriores, bem no início lá, que, na realidade, no frigir dos ovos, Santiago, é aquela questão econômica. Há um grande embate entre os grandes laboratórios em tentar encontrar uma solução atual que não seja a ivermectina, a cloroquina e esses remédios absolutamente baratos, econômicos e que dão resultado, para algo assim milagroso, mas que possa ser cobrado como a própria vacina, né? Mas, enfim, o fato é que está vindo a verdade à tona e essa luz sobre a verdade vai trazer mais segurança para o futuro, mas eu torço que aqueles que conheciam essa verdade, porque, veja bem, Santiago, quantas cidades, quantos países adotaram esse tratamento precoce, tiveram resultado melhor do que o que foi proposto, o que foi enfiado goela abaixo ao Bolsonaro, por exemplo, e que acabou dando causa a uma série de mortes, sem tentar o tratamento precoce. Quantas vidas não se foram? Então, eu penso e eu torço que, vindo essa luz, que essas pessoas que agiram contra e de forma tão temerária respondam pela sua ação, né? Porque o indivíduo deveria ter o direito de escolha, uma escolha razoável, e para muitos foram retiradas essa possibilidade e muitas vidas foram ceifadas. Eu espero que esse trabalho venha logo, né, seja concluído com mais brevidade possível, para que o maior número de pessoas possam ser salvas, Santiago. Uma conta, grosso modo, que a gente está fazendo aqui, que eu acabei fazendo, vamos supor que 50% das pessoas que morreram, 530 mil pessoas que morreram, arredondando, né, com a tal da Covid, morreriam 210 mil pessoas, né? Então seria um número bem reduzido perto do que foi. Quer dizer,
Mas a gente não tem em quem colocar a culpa, eu acho que nem deve colocar a culpa, porque isso tudo é uma coisa nova. O que fica de recado aqui é que as pessoas também, que nessa CPI que está acontecendo, a gente vê que é uma CPI do ódio. Também não tem quem pôr a culpa, a gente tem que resolver daqui para frente, para não cair nesse buraco de novo, né? Eu vejo assim. E agora, graças a Deus, eu vejo desse modo, está aparecendo alguma coisa, né? Algum remédio, mesmo que seja esse que foi tão mal falado, ivermectina, que reduz em até 60% nos casos moderados, que é no caso o tratamento precoce, e nos casos graves, pessoas que já estão sendo entubadas. Então, quer dizer, é uma coisa que não pode deixar passar batido. Se a gente está valorizando cada vida, então tem que dar valor, independente de que remédio seja. Eu não sei como é que você vê isso, ô Caio, você que trabalha na área da saúde, como é que você vê essa pesquisa, esses dados? Qual a sua ideia? Olha, eu vejo com bons olhos, né? De fato, a gente tem aí mais de 50%, assim como a gente também entende que a vacina não é 100% eficaz, que precisa tomar, na maior parte, mais de uma dose, tirando a da Johnson, né? E lógico que agora, já mais avançado, a gente com as variantes, precisa se preocupar com essa questão de tentar diminuir os números de mortos, de tentar evitar depois do Covid, né? Muitas pessoas com perda de memória, quem já passou aí, já teve Covid, problemas respiratórios. Eu acho que quando vem de universidades sérias, quando vem assinado por pesquisadores, se eu não me engano, no comecinho, uma pesquisadora da Unicamp, ela também comentou do ivermectina. Agora, o que não dá é para acontecer o que aconteceu. A gente teve um episódio aí que foi delatado de que o presidente pediu para que se colocasse ali na bula da cloroquina o tratamento. Eu acho que dessa forma de imposição, sem um dado, sem um estudo científico, sem ali alguém de fato assinando e atestando cientificamente, eu acho que não é de grande valia. Então, eu vejo com muitos bons olhos, é excelente a notícia, tomara que continue isso e, principalmente, que não aumente o preço desse medicamento, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui, a minha caixa de luva estéril, que a gente usa uma para cada paciente, eu pagava R$16, hoje está R$120 uma caixa de luva, R$80. Então, é lógico que a gente também espera que se consiga manter ou equilibrar o preço desses medicamentos que estão ajudando a salvar vidas, ao controle, ao tratamento precoce, enfim, desse mal do século realmente, que é o Covid-19. Ô Flávio, como é que você vê esse negócio da ivermectina chegando com essa boa notícia? Quais são os olhos que você tem para isso? Não, então, eu tenho uma opinião que fica no meio termo entre o Maurício e também o Caio, se aproximando do Caio. Eu acho que as pessoas não tomaram ivermectina porque, de alguns órgãos, porque não existia uma comprovação científica, entendeu? Existiam alguns ensaios e tal. Bolsonaro foi orientado por aqueles médicos que agora a gente já sabe aí, alguns, né, que faziam parte aí de um conselho paralelo, né, enfim. E tomara que seja verdade, entendeu? Eu acho que se uma vez isso for chancelado pela OMS, por mais médicos que têm respeito nesse assunto, infectologistas em geral, tudo bem, eu acho que por que não? Eu não tomei ivermectina, entendeu? Eu preferi não tomar. Agora, eu sei de vários amigos meus que estão tomando aí, eles tomam uma vez por mês, outros. E aí que tal? Cada um segue uma regra, entendeu? Uma situação. Aí tem outros que diz que a ivermectina não faz bem nem para piolho, né? Enfim, a gente fica nessa dúvida, aí mas é terrível. E a mesma coisa com outro remédio. Já minha esposa, quando teve Covid, ela tomou cloroquina na forma de azitromicina, né? Na forma de azitromicina, tal, durante uma semana, né? Que é um potente antibiótico e tal, e acabou tendo uma melhora, mas ela não teve o pulmão afetado, né? Então a gente fala, será que foi a azitromicina que
que contribuiu isso? Pode ser, pode ter ajudado, sim. Agora, também acho que não se deve responsabilizar ninguém, entendeu? Nem do lado do Bolsonaro, como do lado das pessoas que não defendiam isso, porque eu só acho que a postura do presidente poderia ter sido outra, entendeu? Poderia ter sido, às vezes, de realmente passar a mão na cabeça do povo e tal, entendeu? Ser um cara mais menos frio, menos calculista, menos preocupado com a economia. A economia a gente recupera. Você vê aí que em algumas situações algumas pessoas vão responder bem a uma possível volta da normalidade, vão voltar a ir em restaurantes e tal. Só não foram ainda porque ainda não chegamos naquele nível de vacinação esperado, né? Os 70%, mas você vê lá nos Estados Unidos e em alguns países aí da Europa, onde a situação já atingiram esse nível, como as pessoas estão respondendo bem e o comércio vai voltar e as coisas vão, né? É que existe toda uma olha, divulga isso aí que eu estou quebrando, faz isso aí, enfim. Mas eu não tomei a medicação precoce, espero sim que essa notícia se confirme, se confirmar, não tenha dúvida que vai ser, junto com a vacina, né? Vai ser um aliado importante para a nossa proteção. Eu vejo dessa forma, independente da politicagem toda que se criou em cima disso. Aquele negócio, por causa dessa doença toda, né? A autoestima do brasileiro caiu muito, né? Já caiu muito. A gente ficou muito curvado, né? Pela doença, esperando algum milagre, que aquele negócio brasileiro sempre espera, aquele gol aos 48 do segundo tempo, né? O gol da vitória, e a gente esperou esse gol também aí nessa pandemia e viu que não é bem assim, né? E muita gente morreu, e agora estão trazendo, pelo menos, independente de ser uma coisa manjada, eu errei, qual o problema da pessoa falar, eu errei, tá bom, aí ivermectina, vamos para ivermectina, não tem problema. Agora o que eu não quero é que saia uma pesquisa dessa, olha, realmente é o que os pesquisadores falaram. Aí vem aquele pessoal, não, boicota essa notícia aí por causa da política, né? Isso que a gente não quer ver. O nosso puxão de orelha aqui é esse, né? E a gente torce para que as coisas se encaixem mesmo, né? Porque realmente agora que as coisas parece que vão começar a voltar, a partir de hoje, sexta-feira, os comércios vão poder ficar abertos até às 11 da noite, né? Já vão voltar também 60% do comércio vai poder ser ocupado, os shoppings voltam em horário normal, a gente está vendo, parece que o governo do estado fechou já 30 festivais que vai ser realizado, espalhado pelo estado de São Paulo, já para fazer um teste para ver como é que vão ser aí os shows, né? Os futuros shows, essa parte aí que foi muito atingida também. Então, quer dizer, a gente está começando a voltar à normalidade. E o futebol, né, doutor? Também com torcida, né? Que vai ser outra coisa. Saudade de ver o torcedor, né? A gente vê a Euro lá, o estádio cheio, dá uma vontade de ir para lá, né? E a vila lotada e tal. Isso tudo vai voltando, né? A gente fica aqui nessa torcida. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar um gole d'água, porque daqui a pouco tem um assunto para a gente gastar saliva aqui, hein? O Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, foi criticado ao prender anteontem o ex-diretor do Ministério da Saúde. Foi uma notícia que repercutiu muito ontem, hoje também ainda repercute esse negócio da CPI. Então, 30 segundos, a gente está de volta já com o nosso Cidades em Debate. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.
O nosso Cidades em Debate de segunda a sexta a 1h da tarde aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 ou canal 12 da NET, ou também ao vivo aí pelo nosso YouTube, né, o Cidades em Debate, ou também pelo site da tvunisantos.com.br. Bom, vamos trazer aqui, lembrando que tem também aqui a nossa rede social, né, o pessoal todo que quer entrar em contato conosco, tem aqui o nosso WhatsApp, é o 99603-1485, estamos aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, Cidades em Debate. Faça parte, manda aí o seu joinha, aquele ok, curta a nossa página, dê essa força e com certeza pode compartilhar com os amigos que vale a pena, né? Um programa aqui da nossa Baixada Santista, falando de notícias aqui da nossa região, do Brasil, do mundo, para mostrar que a Baixada também tem a sua opinião. E o Omar Aziz, hein? O Omar Aziz tá fazendo história nessa CPI aí, né? Cá entre nós. Bom, ele que é o presidente lá da CPI, né? Parece que especialistas criticaram aí anteontem, hein, a decisão do senador Omar Aziz de mandar prender o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, durante sessão da CPI da Covid-19. Para o advogado Tiago Turbay, ao falar de supostas irregularidades na negociação de vacinas conduzidas por ele, Roberto Dias, né, poderia passar a condição de investigado e, por isso, tinha o direito de permanecer em silêncio. Entre aspas, isso porque não se trata de uma mera testemunha, e sim de alguém que enfrenta acusações de ter praticado ilícitos. A essa pessoa é garantido o direito de não produzir provas contra si, fecha aspas, avaliou o advogado. Segundo o criminalista Daniel Bielski, ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio, também a mesma opinião. E entre aspas, a pessoa que vai depor não tem obrigação e nem o dever de dizer a verdade se eventualmente por qualquer coisa que ela vier a dizer. Bom, fecha aspas. Após o encerramento da sessão, Roberto Dias foi conduzido ao Departamento de Polícia no Senado, onde permaneceu por cerca de 5 horas. No local, ele foi ouvido por uma autoridade em audiência de custódia. Agora fica a pergunta, né? O Aziz falou que ele mentiu, por isso que ele deu voz de prisão e foi ali de uma maneira autoritária, né? Não, ele vai ser mantido preso sim, e encerrou a sessão. Foi assim que acabou a sessão de anteontem, mesmo com aquele grupo do G7, né? Que são os aliados dele, falando lá, ô Omar, não, reavalia isso, não põe o cara na cadeia, vai por mim. Quer dizer, ele falou, não, ele falou mentira. Agora fica a pergunta, o que a pessoa mentiu? Qual foi a mentira? O que seria a verdade? Então é muito temerário usar essa medida, não é não, doutor Maurício? Como é que você vê aí essa... Foi autoritária, né, aquela decisão do Omar Aziz, ou a impressão? Foi autoritária, abusou da sua condição, e até porque, como os advogados que comentaram, que você leu a notícia, ele tem a garantia constitucional de manter-se calado. Então, mesmo que mentisse, ele tem esse direito de produzir, de dar a melhor versão de eventual fato, fato acusatório, obviamente, que lhe caiba a sua defesa. Então, não poderia, foi um abuso, sim, e eu acho, já falei aqui algumas vezes, que a CPI perdeu o objeto, né, que ela é, na realidade, um circo, uma situação que esses políticos que até pouco tempo atrás estavam no ostracismo, estão fazendo para capitalizar, politicamente falando, para as próximas eleições. E aí eles fazem para tornar com que as coisas no Brasil fiquem cada vez pior, ou seja, quanto pior, melhor para fins das eleições que se aproximam. Então, ele agindo dessa maneira e acusando os militares como ele fez, de forma leviana, ele, não sei, eu acho que ele está levando a sério demais essa função de fazer da CPI um cenário horrível, né? Trazer para a população algo tão ruim que está impondo aos militares uma ação, porque, veja bem, do jeito que ele está fazendo, só falta daqui a pouco ele querer prender algum coronel aí, enfim, algum general, e aí a coisa vai ficar feia, está ficando feia. Aliás, a defesa já se manifestou, né, fez aí uma carta pública pedindo até uma certa retratação para que ele não continue dessa maneira,
E, além do que, é um fanfarrão, né, Santiago? Porque o cara que tem um teto de vidro, que nem ele, fazer esse tipo de acusação, fazer esse tipo de condução, prender alguém, poxa, ele que devia estar preso e não é de agora, ele devia ter preso há muito tempo. Olha, eu nunca pensei que eu fosse ver um ladrão dando voz de prisão para outro suposto ladrão, vamos dizer assim, né? Olha, no Brasil, eu falei, o doutor sempre fala, né, Brasil? O Brasil é para os fortes, né, doutor? Não é fraco não, hein? Ô, Caio, como é que você vê essa situação aí? O Maraziz já tem aquela fama de maltratar as mulheres, já tem essa fama de não deixar ninguém falar, de ser um entendido de tudo, e agora tá dando voz de prisão. O Brasil não é para amadores, né? Primeiro, essa CPI que dispensa né? O currículo não é dos melhores de quem ali está conduzindo. O presidente hoje, por ser das Forças Armadas, o vice-presidente também, é lógico que ele está rodeado ali em torno de pessoas do escalão do Exército, enfim, das Forças Armadas, e acaba em qualquer área, seja no jornalismo, na saúde, empresa, vai ter sim, de fato, um dedo podre, uma laranja podre, alguém corrupto, né? Hoje ou ontem, eu vi uma declaração do ministro Paulo Guedes falando que o governo Bolsonaro não é um governo corrupto. De fato, o presidente não tem nenhuma suspeita, não tem nada que o abone de ladrão, né? Mas é lógico que pessoas em volta do presidente estão sendo alvo de operações, ele já teve diversas trocas de ministérios e tudo mais. É lógico que a situação de ontem já até foi pago uma fiança, se eu não me engano, acho que de R$ 1.100, né? E ele já está livre. Eu acho que se excedeu, né? Se excedeu ali a chegar nesse ponto. E o que o doutor Maurício comentou, eu não tenho dúvida que eles estão usando, principalmente quem está na CPI, palanca eleitoral, né? Jogando para a torcida, fazendo ali um teatro para poder ver se melhora um pouco aquela imagem que a gente sabe que é aquele ditado, né? O teu passado te condena. Então, é inevitável que no Brasil, quando começou essa pandemia, as prefeituras, os estados escondiam, né, que o paciente ali, que o cidadão tinha morrido por Covid. Depois que abriu ali os cofres, que começou a vir dinheiro, parece que hoje quem morre de AVC é Covid, quem morre de infarto é Covid, porque vem dinheiro e recurso para isso. E vem um dinheiro e um recurso sem licitação. E aí, lógico, que vai ocorrer o que está acontecendo, de descobrir diversas irregularidades. Assim também a gente pode citar, assim, fugindo um pouco lá de Brasília, o estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que o estado do Rio de Janeiro hoje é um estado que não serve de exemplo para ninguém, né? A gente já teve governador, vice-governador, governador afastado, só bagunça depois que foi liberado essa dinheirama sem licitação para os estados, para os municípios, enfim, para essa baderna toda. Ô Flavinho, não fica uma desconfiança da condução dessa CPI? Porque a gente vê, eles passaram uma semana debatendo sobre a vacina Covaxin. Uma vacina que não teve comprada uma dose e não foi aplicada uma dose. Quer dizer, parece que eles estão querendo retardar alguma coisa, porque a CPI ela foi instaurada para quê? Justamente para saber para onde foram aqueles recursos todos. Nós estamos falando de 200 bi. 196, vamos arredondar, 200 bilhões de reais que foram distribuídos para os estados, e essa CPI foi colocada para que se prestasse contas. E a gente vê que não estão prestando conta, estão indo em cima de certas pessoas. E quem é falado ali, que eu conversei com o Caio. Conversou com o Caio? Vamos chamar esse Caio aqui. Tá sim. Né? Daí o Caio vai, eu falei com o Flávio Meleiros, vamos chamar o Flávio Meleiros, eu falei com o doutor Maurício. Quer dizer, tá nesse imbróglio e eles não estão fazendo nada. Você acha que eles estão passando pano para alguém lá, ô Flavinho? Não, existe falta de foco, né? Inclusive iriam chamar agora até uma pessoa que a ex-cunhada do Jair Bolsonaro, né, de uma situação que isso aí não dá.
Não, a CPI é assim, cara. A CPI no Brasil, eu sempre acompanhei algumas CPIs, sempre teve essa questão de palanque e tal. Nenhum governo aprova. Os governos Lula, Fernando Henrique sempre foram contra, sempre tentaram evitar CPI. É só você olhar, bater na internet aí, CPI da Petrobras, essa sim culminou depois com o andamento da derrubada da Dilma, né? Da impeachment. Enfim, teve CPIs que depois os caras na CPI foram condenados, entendeu? Então, aqui é o caso desse. Com certeza, o Renan Calheiros é um cara que vai ser preso. Vai ser preso. Não tem jeito. Ele tem 8 processos. E dentro desses 8, tem uns muito fortes de corrupção. É que é difícil provar corrupção no Brasil. É bem difícil, cara, porque tem a mala preta, cara. A mala preta é uma coisa que você vê. Nós pegamos aquele cara que estava a serviço, segundo as informações de Michel Temer, né, da JBS, se eu não me engano, saindo de uma pizzaria em São Paulo com uma mala de dinheiro. Aquele cara está condenado? É um deputado. Até hoje ele não foi condenado. Então, assim, é difícil provar corrupção. Tá? Quando você trabalha com a mala preta, me lembro que o Maluf trabalhava com a mala preta e ele só foi condenado depois de 40 anos. Mesmo assim, ele já estava com mais de 80 anos, ele está em casa cumprindo prisão domiciliar. A única coisa é que o Maluf gostava de ir muito para a Europa e gastar $1 milhão à noite em cassino, né? Lógico, dinheiro roubado, veio fácil. E isso ele não está podendo fazer porque ele receberia uma voz de prisão da Interpol, né? Ele é procurado lá também. Então, isso ele não pode fazer, tá? Tem que ficar em casa aí, mas o dinheiro continua com ele. Pegaram um pouco. Imagina, é difícil de pegar corrupção no Brasil, muito difícil, né? Você vê que na situação do antigo governo, houveram várias situações colocadas, né? Deputados, senadores. Agora, eles conseguiram aí, nessa CPI, evitar o que ia acontecer de novo, entendeu? Alguém ia levar dinheiro ali, entre deputados, militares envolvidos no processo, gente que... laranja, né? Toda essa história a gente já viu, Santiago, meus amigos, toda. Nós já vimos, então, entendeu? E está acontecendo de novo. Algumas foram evitadas e outras não foram evitadas, né? A corrupção, a grande corrupção que foi descoberta foi depois que aconteceu. Não adianta dizer que o governo Bolsonaro é um governo sem corrupção, não. Até agora, algumas situações não ocorreram. Flavinho, que ocorreu no governo Lula, Dilma também, era assim, era na base aliada e tal, entendeu? A Dilma também não tem nenhum processo contra a Dilma Rousseff, a não ser aquele lá, ela foi inocentada quando ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras, que compraram aquela maldita refinaria lá de 100 milhões, que acabou virando 1 bilhão. Enfim, mas a partir do momento que o Bolsonaro cedeu ao Centrão, a gente corre sim o risco de estar tendo... Enfim, em vez de comprarem a vacina rapidamente, atender os anseios, eles fizeram todo um jogo de negociata. Agora, eu vejo sim a CPI sem foco, entendeu? Deveriam definir um foco, porque eles querem estender isso para aparecer mais na mídia. A mídia também é culpada, né? A mídia também fica dando esse espaço enorme para a CPI, quando podia falar de outros assuntos, né? Vamos combinar aqui entre nós, né, Santiago? Então, existe uma boa parte da mídia que é culpada disso aí. Com certeza, isso aí eu não discordo jamais. Doutor Maurício. Eu acho que essa ausência de foco que o Flávio fala muito bem, ela é dolosa, ela é intencional, porque agindo dessa maneira, eles fogem do que interessa. O que interessa é trazer os governadores e verificar como, quando e aonde foi gasto essa dinheirama toda que o Caio, né, já trouxe. Mas aí você tem que abrir uma CPI para isso. Você tem que chamar o governador, eles foram impedidos de ser convocados. Você não viu mas é uma isso? coisa que eu falei também, Flavinho. Foi impedido de chamar o governador, mas podia chamar o secretário de saúde dos estados. É uma coisa que a gente sempre falou aqui e ninguém nem cogitou isso lá. Quer dizer, depois vem dizer que é uma CPI de inteligência, que estão... Não estão. Quer dizer, estão querendo fazer o papel da polícia sem ser policial, sem ser juiz, sem ser advogado, sem ser uma pessoa que saiba fazer uma perícia. Quer dizer, estão indo como aventureiros, né?
É por isso que a gente vê situações como essa de um André do Rap de ser solto pelo STF, né? E quer dizer, depois eu errei, tudo bem, pode ser, mas aí vem uma lista de 300 bandidos que foram soltos pelos advogados, né, do STF, que são ministros, que representam a justiça maior do país. Quer dizer, é uma coisa, depois querem que o brasileiro tenha credibilidade na justiça. Que jeito? Doutor Maurício, fala pra mim, quem tem dinheiro vai preso ou não? Difícil. Advogado. Difícil. Né? Se ele conseguir galgar todos os recursos, bom, Está tudo certo. as notícias aí estão trazendo à baila que é difícil ficar preso. E quem não tem dinheiro vai preso ou não, doutor? Vai preso, muito preso, tá cheio aí as nossas cadeias de pessoas humildes, né? Que acabam se tornando servientes aí desse mundo que tem lá interno, né? Esses PCC da vida, e acabam prejudicando mais ainda a sociedade. A nossa justiça precisa passar por uma reforma, porque realmente essa desigualdade não está fazendo bem para a nossa sociedade. Exatamente. Quer falar mais alguma coisa, Caio? Fica à vontade aí. Não, só concordar com os amigos, concordo que o recurso, né, ele sai do governo federal, mas é lógico que deveria sim ser investigado governadores, prefeituras, né? Não tem como, a corrupção ela vai começar de cima, mas no meio e no final, no destino final do recurso, vai haver corrupção. Então, se de fato acontecesse isso, ia ser um grande escândalo, mais um escândalo, né? Mais um escândalo que a gente teria no nosso país, né? A nível nacional. Então, só concordando aí com os colegas falaram e ressaltando que a investigação deveria, sim, respaldar e respingar nos governos municipais e estaduais. Tá certo. Bom, deixa eu só mandar um recado aqui, porque já estamos encerrando o programa, porque não vai ter a festa Inverno Santos, né, que todo ano tem, por causa da pandemia. Então, mais um ano, as associações, as entidades, né, beneficentes, vão passar mais um ano aí sem ter mais um recurso, né, para poder arrecadar fundos aí para poder sobreviver. Então, a gente vai se colocar à disposição dessas entidades para poderem mandar para a gente aqui os dados, alguma coisa, se vão fazer algum disque. Eu vou até soltar um filme aqui do NAPNE, né, rapidamente, onde o pessoal já está começando aí, a partir de hoje, a sua festa Inverno Santos, né? Mandando aí aquele bacalhau que o pessoal conhece, já tradicional, a moda NAPNE, para toda a Baixada. Então, presta atenção no recado aqui, ó. Olá, meus amigos e colaboradores do NAPNE. Estou aqui mais um ano fazendo a divulgação dos nossos jantares de julho, já que não temos a festa inverno. E esse ano vai estar acontecendo do dia 9 de julho ao dia 1º de agosto, de sexta a domingo, sexta e sábado no jantar, domingo no almoço, com os nossos deliciosos pratos, lombo de bacalhau ao alho, camarão à moda e carne seca à moda. Conto com a ajuda de vocês. Um beijo! Então tá aí o convite, né, do NAPNE, e qualquer outra associação, entidade beneficente pode entrar em contato conosco aqui. Vou deixar até o telefone aqui na tela, o nosso 996031485, para você falar pra gente o que você está fazendo, pra gente poder usar o nosso espaço também para ajudar a divulgar aí todas essas associações beneficentes, tá certo? Quero agradecer aqui a presença do Dr. Maurício Baltazar, obrigado pela presença, doutor. Também o nosso querido Flávio Meleiros. Flavinho, amanhã 10 horas tô lá, hein? Prepara aí que eu vou correr mais que notícia ruim amanhã, você vai ver só. Também o nosso querido Caio Borelli. Caio, obrigado pela presença, um abração pra você, viu? E a você que tá nos assistindo aí, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. E amanhã é sábado, né? Segunda-feira a gente tá de volta à 1 da tarde com o nosso Cidades em Debate. Um grande beijo, estamos com Deus. Ótimo fim de semana e segunda-feira quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá, fui! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra?
E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder